Olá, meus amigos e minhas amigas que nos acompanham pelo canal da SEMAN, Sociedade Espírita Maria Nunes. É uma satisfação estar com vocês novamente. E hoje, como estamos? Como está o nosso ânimo? Herculano Pires nos adverte que é comum na vida passarmos por muitas lutas. Ele destaca os desajustes da vida social que enfrentamos, as doenças, as incompreensões no lar, as incompreensões no trabalho, na vida social, a maldade humana, muito evidente. Basta parar um pouquinho e olhar para o mundo para vermos o que passamos, as guerras, os conflitos e a maldade também praticada de forma silenciosa muitas vezes. As influências espirituais negativas, mas principalmente, adverte-nos Herculano Pires, as nossas próprias deficiências, ou seja, a maldade que também há em nós. E isso nos gera muitas vezes um desânimo, um receio, até mesmo uma prostração, né? Porque muitas vezes nós enxergamos que estamos sendo injustiçados, que estamos sendo esquecidos por Deus. Quantos não já pensaram, onde estava Deus diante de determinada situação, de determinada enfermidade vivenciada por uma criança, por exemplo, diante de um contexto de guerra, diante de um abuso? E nós ficamos realmente reflexivos, mas nunca paramos para pensar as razões pelas quais isso está acontecendo e a nossa contribuição, muitas vezes, para que isso aconteça. O fato é que chegamos até mesmo a questionar: por que isso está acontecendo comigo e não está acontecendo com o outro? Por que aquele nosso irmão, que aparentemente vive em conduta mais desregrada do que a nossa própria conduta, não está passando por aquele desafio e nós estamos? E aí Herculano diz que é o momento que surge aquele nosso egoísmo, né? Esse egoísmo manifestado por uma espécie de revolta, de orgulho. Mas Herculano, ele nos adverte também que é mais fácil você transpor as barreiras desse desânimo se você tiver ao seu alcance a fé raciocinada e não apenas a fé emocional. E ele diz também que Jesus, ele tomou a sua cruz, né? Sem nada dever a ninguém. Então olhem só, Jesus nada devia à humanidade, mas tomou a sua cruz. E na hora do sacrifício supremo, ele orou em favor dos seus algozes, ou seja, dos seus inimigos. E quem de nós seria mais digno diante de Deus do que o próprio Jesus? Essa é uma reflexão que Herculano nos traz também. Então, se Jesus passou por tudo isso, que nós sabemos que ele passou, né, e se manteve firme, se ele é nosso guia e modelo, nós devemos tê-lo como realmente referencial a ser seguido. E esse ser seguido aí, ele está no convite do próprio Jesus, né? Nosso mestre, ele disse: negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Ou seja, não estamos diante de um convite de Deus, através de Jesus, de apenas tomarmos a nossa cruz, mas de tomarmos a nossa cruz seguindo os passos do Mestre Jesus, que nos ensinou todo o roteiro para vencer o mundo, as dificuldades do mundo, especialmente material.
E aí, Herculano, ele escreve sobre a técnica da vitória. A técnica da vitória. E ele diz que a técnica de Jesus não foi a da revolta, mas da resignação e da fé. Portanto, o convite é para seguir Jesus de forma resignada e com fé. E essa fé, já foi dito, né? Ela pode vacilar, mas já foi dito que quando a fé ela é racional e não emocional, nós temos muito mais chances de triunfar. E essas reflexões de Herculano Pires estão no livro Astronautas do Além. Astronautas do Além. Ele escreve juntamente com Chico, com espíritos diversos, dentre os quais Emmanuel, e Herculano escreve com um pseudônimo de Irmão Saulo, né? E ele diz, né, para invocarmos sempre o amor, né, exercermos, praticarmos o amor. Mas eu queria passar para vocês a mensagem de Emmanuel acerca dessa questão do desânimo e do receio, né? Das formas que a gente tem para vencer esse desânimo e esse receio que a vida nos compele a sentir diante das adversidades criadas pelo mundo e por nós mesmos. E Emmanuel, ele diz: vencerás, não desanimes, persiste mais um tanto, não cultives pessimismo, centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Então, cada palavra de Emmanuel, ela é de uma força, de uma profundidade evangélica, que eu diria que nós temos que realmente ler com muita calma e tentar absorver o máximo do sentido daquela mensagem que ele está nos transmitindo. E Emmanuel prossegue: avança, ainda que seja por entre lágrimas. Então, se estamos doloridos, quebrantados, chorosos, mesmo assim, avancemos. Trabalha constantemente. A vida é movimento, meus irmãos. Não paremos. Não paremos, porque é o trabalho, é a ação que vai gerar esse nosso progresso moral e esse progresso em todas as frentes que a humanidade exige. Edifica sempre. Então vamos conter aqueles nossos maus comentários, aquele nosso pessimismo, né? Vamos manter em nossas mentes, em nosso verbo, em nossas ações, a edificação desse reino de Deus dentro de nós e no nosso entorno. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Quantos de nós estão saturados, né? E por isso com o coração congelado diante dessas adversidades? E Emmanuel diz: não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Então mantenhamos o nosso coração pulsante, forte e temperado. Não te impressiones às dificuldades. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para cada dia. Ou seja, não vamos conseguir grandes saltos sem muito trabalho e sem o cumprimento de cada passo, né, na jornada evolutiva que temos a perseguir. E Emmanuel segue: não desistas da paciência, ó paciência. O que seria de nossas vidas sem ela, né? Às vezes a perdemos, mas sempre que a recobramos e sempre que a exercitamos, podemos perceber os bons frutos
que ela nos traz. Não creias em realização sem serviço. E aí está a conexão com o trabalho. Nada vem a nós se não for pelo nosso esforço próprio, ou esforço de alguém que nos ama. Silêncio para a injúria. Quantas vezes injuriamos, quantas vezes somos injuriados. E quando não calamos, pensemos nos reflexos que isso traz para as nossas vidas. Agora imaginemos quantos males poderiam ter sido cessados ou não praticados diante de um silêncio perante uma injúria. Ouvide o mal, ou seja, esqueça o mal. Esqueça o mal. Tire o mal da sua vida, tire o mal da sua existência, da sua conduta. Perdão às ofensas. Isso não quer dizer que você aceita as ofensas que recebeu. Mas você precisa seguir em frente, sem rancor, sem remorso, e perdoando sinceramente quem nos fez o mal, sabendo que somos todos irmãos e que uma hora todos nós despertaremos para o caminho do bem e da luz. Recorda que os agressores são doentes. Os agressores são doentes, inclusive nós, quando estamos em momentos de agressão. Estamos ali com enfermidades em evolução e precisamos conter esses sintomas dessa nossa característica ainda imperfeita, que é através do exercício do amor, do trabalho, do serviço, da paciência. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Então, às vezes a gente está bem, está tranquilo, mas chega alguém para desestabilizar. E muitas vezes consegue, viu? Muitas vezes consegue. Mas recobremos a paciência e hajamos com prudência para reverter esses cenários de ofensas que nos chegam de uma hora para outra. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Ora, quem melhor professor de nós mesmos do que a nossa consciência? A nossa consciência que muitas vezes é intuída pelos nossos irmãos benfeitores, nossos irmãos espirituais, e que ajuda a corrigir os rumos da nossa ação, da nossa conduta. Não te enganaste em algum trecho do caminho. Se te enganaste em algum trecho do caminho, ajusta a própria visão e procura o rumo certo. Então, é possível que nós falhemos na nossa conduta. E se percebermos que estamos enganados, ou se formos advertidos de que estamos enganados, vamos reajustar a nossa conduta, vamos dar um prumo correto à nossa caminhada. Não contes vantagens nem fracassos. Às vezes a gente chega assim, aí só começa a contar notícia boa, ou então só começa a contar notícia ruim, e nossos irmãos também. E a gente vê que muitas vezes não é de forma a pedir um socorro diante das notícias ruins, ou a confraternizar diante das boas notícias. São realmente situações de vaidade, de melancolia, né? Então vamos procurar trazer um equilíbrio para a nossa reação diante das vitórias e fracassos que temos na nossa vida. Estuda buscando aprender. Quão fundamental é o estudo. E nós que nos propomos a conhecer a doutrina espírita, sigamos o que disse Kardec: espíritas,
amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Vamos nos instruir, porque o fenômeno arrasta, né, muitas vezes, mas o que transforma realmente é a expansão da consciência, é o conhecimento através do estudo, né, e da vivência daquilo que aprendemos. Não te voltes contra ninguém, diz Emmanuel. Não dramatizes provações ou problemas. Vamos enfrentar os problemas que temos a vencer, mas não vamos dramatizá-los e torná-los maiores do que efetivamente são. Conserva o hábito da oração, para que se te faça luz na vida íntima. Quão belos são os efeitos das orações em nossas vidas. O que podemos conseguir através de uma oração em benefício de alguém, em nosso benefício próprio. Então tenhamos sempre esse grande instrumento de conexão com o alto à nossa disposição, e mais do que isso, façamos uso da oração, expandindo inclusive a nossa capacidade de comunicação com os nossos benfeitores, com Jesus e com Deus. Emmanuel segue: resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando, serve sem apego, e assim vencerás. Então, usemos a técnica de Jesus, citada por Herculano Pires, da resignação, da fé, e sigamos esse roteiro traçado por Emmanuel para nos auxiliar no desafio de vencer o receio, de vencer o desânimo. Obrigado mais uma vez. Peço que se inscrevam no canal da semana, quem gostou desse momento, curta. Se não gostou, faça o inverso. Enfim, um grande abraço. Que Jesus abençoe a todos.